Muito bem, meus irmãos. Tem muitas palavras que fazem parte do nosso dia, né? Do nosso dia a dia. Muitas palavras a gente usa, mas a gente tem usado uma palavra com mais frequência do que antes. Essa palavra é doença. Alguém falou de doença, de problema de saúde com alguém essa semana? Que você se lembra? Eu falei com uma pessoa. E pior que nós estamos falando de nós dois ainda. Isso que era o pior. Não era de outra pessoa. Mas ontem também, na hora do pôr do sol, uma pessoa me contou que uma tia estava muito grave, doente. A palavra doença tem feito parte do nosso dia a dia, não é verdade, gente? Infelizmente é assim, né? Está cada vez mais presente. Mas vocês sabiam que é possível a gente enfrentar os desafios da vida sem perder a saúde, não é? Porque a gente fala assim, nossa, é muita correria, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família, e aí eu não como direito, eu não durmo direito, né? Não faço exercícios, não cuido da saúde, como coisas erradas. Vocês sabiam que não é para ser assim, né? Não precisa ser assim, mesmo em meio à loucura do nosso dia a dia. Vou contar uma novidade muito nova para vocês. Não vai mudar, tá bom? Vai continuar sendo correria. A gente que precisa mudar os nossos hábitos. Não precisa, a gente não precisa enfrentar os desafios da vida do dia a dia sem perder a saúde, ou perdendo a saúde. E a gente não precisa enfrentar os desafios do dia a dia achando que Deus nos abandonou e que Ele não está ligando, né, para os nossos desafios. Sabe, meus irmãos, conhecer a Deus, seguir as orientações de Deus, nos fortalece para a gente superar, né, os desafios que a gente tem. Todos aqui têm. Todos têm. Podem ser diferentes, mas todos têm os seus desafios. É só a gente começar a conversar com as pessoas aqui, a gente vai saber o desafio dele, né? Todos têm dificuldades, né? Os excessos que a gente pratica que nos esgotam muitas vezes, né? Participar desse movimento, os 10 dias de oração, vai nos fortalecer e nos preparar para a gente começar a mudar. A gente precisa ter saúde para levar a mensagem do Evangelho. Nós temos falado aqui hoje, né? Tem uma frase que me impacta muito, de um pregador escocês. Eu já falei isso aqui antes para vocês, ele abalou a Escócia toda pregando o Evangelho. Ele foi conhecido, um revolucionário lá também. E ele uma vez falou uma frase muito interessante. Esse homem morreu aos 29 anos de idade, meus irmãos. 29 anos. Né? Hoje, muita gente que está aqui tem mais de 29, né? Ele falou uma frase que é assim: Deus me deu uma mensagem e me deu um cavalo. E eu matei o cavalo. Ele falou assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo para levar a mensagem. E eu matei o cavalo. Ele estava falando do corpo dele. Foi ele que estragou a saúde dele. Ele estava revolucionando a Escócia toda, pregando a mensagem e o povo ouvia. Se tornou um país cristão. Só que ele só pregou até os 29 anos de idade. Ele tinha acabado de começar. A missão dele já tinha abalado tudo. Imagina se ele tivesse saúde para continuar. Dá para imaginar? Nós temos muito a fazer, gente. Só que a gente precisa de saúde. Então a gente precisa ir junto também nessa missão. Fortalecendo um ao outro, dando dicas. Né? Fortalecendo. Né? Hoje a gente vai falar de uma pessoa, justamente eu estou fazendo essa introdução, uma pessoa que teve desafios. Teve desafios. E nós vamos falar sobre ele hoje na mensagem. Mas a mensagem, ela vai falar sobre crescimento integral. Tá? Crescimento integral. Durante os 10 dias, você vai ver que tem um dia a gente vai falar sobre saúde física, saúde emocional, né? Saúde espiritual, saúde financeira. Hoje a gente vai falar de saúde integral. Todas as áreas da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52.
Ó, por falar em estudar, vocês entenderam que essa revista é para a gente estudar igual a lição da escola sabatina, né? Durante 10 dias, todos os dias, no primeiro horário do dia. Essa semana, eu tive lá na casa do Antônio, não foi, Antônio? Rapidinho, né, Antônio? 5 minutos, né? E aí eu cheguei lá na casa dele, ele não sabia que eu ia lá, não tinha combinado com ele, né? Quando eu cheguei na casa dele, olha que cena, né? Cheguei lá, tava com uma cadeira muito ajeitada, de frente para as árvores lá, é de dia, né? Tava gostoso, tava na sombra, de frente, tava com a Bíblia, com a lição na mão, com um livro de estudos bíblicos. Cheguei lá, tava fazendo o quê? Estudando a palavra. É isso, gente. Todos os dias, pega a sua revista, pega a sua lição, faz o seu culto da manhã, você vai ver que vai ser uma bênção. Por falar em bênção, amém? Chegaram no verso? Lucas 2, 52. Diz assim, ó. E Jesus crescia em o quê? Sabedoria, estatura e graça. Diante de quem? Diante de Deus e dos homens. Olha só, meus irmãos. A vida cristã, a nossa vida, ela nos desafia a crescer integralmente, tá bom? Nós precisamos crescer fisicamente, estarmos fortes e saudáveis, mentalmente, espiritualmente e socialmente. É muito importante também, mesmo em meio às adversidades. Esse é o desafio da vida cristã. Não se manter parado, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. A gente precisa crescer. Aqui em Lucas 2,52, a gente via que Jesus crescia nessas 4 áreas, né? É um exemplo para nós de saúde integral. É um desequilíbrio também, né? Eu posso ser forte fisicamente, mas espiritualmente ser doente. Dá para entender por que é importante a gente crescer integralmente em tudo? Às vezes você é forte, tem uma saúde financeira muito boa, mas uma saúde física péssima. Uma saúde espiritual muito ruim. Ou uma saúde social nula. Não convive com as pessoas, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Né? É muito ruim isso. Ninguém é uma ilha. Ninguém foi feito para viver sozinho. Né? A gente via aqui nesse verso, então, ó, cresci em sabedoria, cresci em estatura, cresci em graça e o social. De Deus e diante de quem mais? Dos homens. Estava ali, todo mundo vendo aquele desenvolvimento de Jesus. Olha que bacana. Né? Um exemplo num verso. Mas hoje a gente vai refletir sobre a vida de outra pessoa. Põe aí para nós. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Daniel, tá bom? Daniel foi um servo de Deus. Vocês conhecem a história de Daniel, né? As profecias, toda a escatologia do livro de Daniel. Um livro muitíssimo importante para a gente estudar junto com o livro de Apocalipse. Mas hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, um pouquinho da história dele. Daniel, meus irmãos, ele teve muitos traumas na vida. Não era diferente de nós. Não era diferente de nós. Na verdade, foi muito pior a vida dele do que de qualquer um de nós aqui. Né? Daniel, olha só, ele sofreu alguns traumas na vida intensos, né? Mas, lembra que eu estou falando para vocês, a gente precisa crescer mesmo em meio aos desafios que a gente tem hoje. Né? A gente precisa crescer. E Daniel cresceu. Isso aqui é a parte que a gente passou, as revistinhas. Isso aqui toda a parte que a gente vai fazer, deixa eu passar. Muito bem. Quais foram os desafios que Daniel enfrentou? Os traumas que ele enfrentou? Daniel, vocês lembram como é que ele foi parar na Babilônia, né? Foi um convite, alguém chamou ele, vem aqui morar na Babilônia, junto comigo, foi assim, né? Que o povo persa fez? De jeito nenhum. Ele foi levado cativo. O que é ser um cativo, meus irmãos? Escravo.
Então, esse negócio bonito, essa aparência, roupa legalzinha assim, esquece. Esquece. Caminhou dias e meses acorrentado, ele junto com todo o povo, por meio do deserto até chegar na Babilônia, que não era perto. Ele não foi em carruagem, né? Não foi de cavalo, não, andando acorrentado pelos pés até a Babilônia, junto com todo o povo judeu. Foi retirado da sua terra, foi retirado da sua cultura, foi retirado da sua família para viver como o quê? Escravo na Babilônia. E apesar disso, ele não só sobreviveu, mas ele cresceu, floresceu, fisicamente, mentalmente, espiritualmente e socialmente. Foi difícil para ele? Foi. Do mesmo jeito que é para nós crescer em todas essas áreas, no meio de tudo que a gente vive hoje em dia. É difícil, é um desafio, mas também foi um desafio para ele. E ele conseguiu. E a gente também vai conseguir, em nome de Jesus. Tá bom? Ele conseguiu, meus irmãos, nós também vamos conseguir. Então vamos explorar um pouquinho os traumas que ele enfrentou e as estratégias que ele usou para enfrentar, né, esses traumas, para sobreviver e para mais algo importante, manter-se firme na fé e ainda conseguir crescer, né, em todas essas áreas, né? Vamos aprender com ele então. Abra sua Bíblia agora comigo no livro de Daniel. E nós vamos ficar por lá um pouquinho, tá bom? Abra aí em Daniel. E nós vamos usar alguns versos. Eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Como a gente avançou no tempo, explicando aqui os 10 dias, eu vou ser resumido aqui hoje. Abriram aí? Muito bem. Fica aí no livro de Daniel. Vai para o capítulo 1. Vocês já estão no capítulo 1? Alguém lê para mim o verso 3 e o verso 4, por favor. Leia aí alto para nós. Daniel capítulo 1, verso 3 e verso 4. Muito bem. A Bíblia nos ensina que Daniel foi levado para servir na corte do rei. Né? Na corte do rei, meus irmãos. O que foi que aconteceu muito provavelmente com Daniel? Para servir na corte do rei, ele precisava ser eunuco. Todo mundo sabe que é um eunuco? Eu não quero supor que todo mundo sabe. O eunuco é um homem castrado, tá bom? Esse é um eunuco. Por que ele era castrado? Né? A corte não queria, primeiro, que ele mexesse com as mulheres do rei. E um homem castrado, um eunuco, ele era submisso, porque ele perde características de homem. Só que se lembrem, Daniel, aqui ele era só um adolescente. Ele não era um homem completo ainda. Então ele provavelmente nem teve todas as características de homem desenvolvida nele. Você acha que isso é um trauma para alguém? Meus irmãos, isso é um trauma muito grande. Muito grande. Tudo que um adolescente quer, um adolescente homem, é se tornar um homem adulto. Né? Ter as coisas de homem, sentir como homem, fazer as coisas que um homem faz. Daniel foi privado disso. Né? Ele era ainda um adolescente quando passou por esse processo. Quando Jerusalém caiu, quando foi levado cativo para Babilônia, tá bom? Então, o trauma físico de Daniel, tornar-se eunuco. Qual que foi a resiliência que ele demonstrou? Cuidar do corpo para honrar a Deus. Meus irmãos, é um exemplo muito grande para nós.
Deixa eu fazer só mais um parêntese aqui. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, no verso 18, tinha uma profecia. Olha só o que diz lá. Livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 18. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por vocês, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequiel estava, por intermédio divino, lógico, né? Trouxe essa profecia para o povo de Israel, falando que Jerusalém ia cair e que os jovens iam ser levados para serem eunucos no palácio do rei. E foi isso que aconteceu com a geração de Daniel. Foram levados lá para servir ao rei e serem eunucos, né? Meus irmãos, esse trauma físico gera, sim, repercussões muito negativas e significativas na vida de alguém, né? Ia trazer a castração, ia trazer muita dificuldade para a vida dele, né? E ser marcado como eunuco, né? Era algo muito triste para um homem, né, que não queria ser assim, né? Imagina como ia afetar os hormônios dele, né? Como ia afetar a mente e o corpo dele. Ia gerar falta de energia para Daniel, né? Sentimento de inferioridade, perda da identidade, não é verdade? Só que agora, vamos para Daniel capítulo 1, no verso 8. Como é que Daniel contornou essa situação? Daniel capítulo 1, no verso 8. Ele foi levado então, a Silvia leu aqui para nós, para o palácio, para servir o rei, tudo certo, né? Se você continuar lendo o texto, foi dado para eles tudo de bom e de melhor. Todas as comidas e bebidas do palácio, ele poderia participar porque ele estava na corte do rei. Mas sabe o que ele decidiu fazer? Olha só o que ele decidiu. Estão aí no verso 8? Daniel resolveu fazer o quê? Não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu para o chefe dos eunucos. Dá para entender, meus irmãos? Você fala, eu tenho dúvida se ele foi um eunuco ou não. Para quem que ele foi pedir? Para não comer aquela comida? Por que ele foi pedir para o chefe dos eunucos? Porque é quem mandava nele. Era o chefe dele. Ele e os amigos, meus irmãos, estavam submissos ao chefe dos eunucos. Tá bom? Deu para entender já, né? Nem preciso mais falar nisso. Pois é, ele foi pedir ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele não queria comer aquelas comidas, meus irmãos, e não queria beber aquelas bebidas, né? E o chefe dos eunucos permitiu que ele comesse legumes, verduras e água. Foi feito esse teste, né? Foi feito esse teste com Daniel e os seus amigos também. E o chefe dos eunucos falou que eles podiam fazer esse teste durante quantos dias? Durante 10 dias que fizesse esse teste. E o que aconteceu, meus irmãos, depois desse teste? Daniel e seus amigos eram mais bonitos e mais fortes, e a mente estava melhor do que qualquer outro membro daquela corte, daqueles jovens. Deu para entender o que ele fez? Estão querendo acabar com o meu corpo. Mas eu vou resistir. Eu vou cuidar da minha saúde. Eles estão fazendo isso para eu ser fraco, né? Mas eu vou me tornar forte. Foi isso que ele fez. Deu para entender? Não vou comer coisa errada. Vou comer coisa boa para eu ficar forte. É lógico que isso foi sabedoria divina, meus irmãos. E ele ficou mais forte do que todos os outros. Cresceu fisicamente, sim ou não? Ele estava no meio de adversidade? Do mundo ruim para ele? Estava. E ele se manteve firme, né? Apesar de tudo, Daniel escolheu cuidar do seu corpo de maneira que honrasse a Deus, né? A sua escolha, agora para nós, meus irmãos, e para Daniel, a escolha de Daniel serve para nós também. A sua escolha de manter uma alimentação saudável mostrou disciplina e confiança em Deus, demonstrando que mesmo em meio diante de um trauma físico,
ele podia exercer controle sobre como tratava o seu corpo e mantê-lo puro para Deus. Essa mensagem é para a gente tirar as desculpas da nossa vida, né? A gente começa a dar um monte de desculpa. Mas é o que tem para eu comer, né? É o que me deram, é o que eu posso, é o que eu gosto, né? A vida é muito corrida. Eu dou essa desculpa para mim, viu, meus irmãos? Estou falando por mim. É mais para mim do que para qualquer um aqui. Eu sempre me dou essa desculpa. É muito corrida a sua vida, né? E aí, às vezes, ao invés de comer direito, eu paro para comer uma coxinha, num lugar para continuar o que eu tenho que fazer. Dá para entender o que a gente precisa mudar, meus irmãos? Crescer fisicamente mesmo em meio às dificuldades. Crescimento mental e emocional. O trauma mental e emocional. Ser escravo. Será que isso aqui já não bastava? Ser escravo? Não ter mais liberdade? Né? Igual a gente está tendo aqui hoje, são jovens, uma liberdade gostosa, né? Não tinha mais liberdade. Aqui o assunto era sério, né? E eunuco. E qual foi a resiliência mental e emocional? Sabedoria e discernimento. Meus irmãos, ele foi levado cativo jovem, retirado da sua terra natal para viver na Babilônia. Eu falei para você, o transporte não foi gostosinho. Caminhando acorrentado, levando chicotada. Quantos caíram e ficaram mortos do povo de Israel? Até o trajeto até Babilônia. Dá para imaginar o que eles passaram nesse trajeto, né? Um deslocamento brusco, um ambiente desconhecido, né? Quando chegou na Babilônia, passar pela castração. Gente, é coisa ruim demais na vida de uma pessoa, né? É ruim demais. Agora ele não podia mais ter uma descendência. Não podia mais ter filhos. Ia ter uma mulher, por quê que ele ia ter uma mulher? Vocês já viram Daniel com uma família aqui na Bíblia? Alguém viu? Vocês viram Daniel casado? Em algum momento? Não tinha motivo, não tinha como ele ter isso. Dá para entender o que passou na mente dele? Né? Mesmo diante desses traumas, meus irmãos, ele se mostrou equilibrado, se manteve firme, né? Uma sabedoria notável. Ele foi educado em toda a ciência, né? E a cultura babilônica. Está aqui, ó, no capítulo 1, verso 17. Olha o que diz ali. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Né? Meus irmãos, Daniel nunca permitiu, mesmo estando dentro da Babilônia, estudando com os babilônicos, aprendendo a língua, a cultura e toda a ciência que eles tinham naquele lugar, que era muito avançada para a época. Ele, meus irmãos, nunca permitiu que isso corrompesse a fé dele. Dá para entender como é que ele foi firme? Era difícil para ele? Muito, muito difícil, meus irmãos. Né? Manteve a sua mente clara, identidade firme, enraizada em Deus, sabendo discernir o que era bom e o que ele tinha que rejeitar. Né? Resistiu à tentação. Ele não se conformou com o pensamento babilônico. Ele não se tornou um cidadão babilônico. Sabedoria e discernimento para crescer mental e emocionalmente. Crescimento espiritual, meus irmãos. Olha só o que aconteceu com ele. Para eles serem levados cativos, escravos para a Babilônia, houve uma guerra. E a Babilônia venceu a guerra. A Babilônia destruiu Jerusalém. Destruiu o povo de Israel. Dá para entender o que foi que aconteceu? Tá, Juninho, mas o que isso tem a ver com o espiritual? Naquela época, a guerra, além de física, era uma guerra espiritual. Era o nosso Deus contra o Deus deles. Quem era o Deus da Babilônia? Eles tinham alguns. Um dos mais conhecidos era Marduk.
Naquele dia, Mardoque venceu, o Deus de Israel. Vocês estão entendendo o que foi que aconteceu? Estão entendendo como é que isso foi um abalo grande na vida de Daniel e na vida de todo o povo de Israel? Naquele dia, parecia que Deus tinha sido derrotado por um outro Deus. Será que abala espiritualmente uma pessoa? Abala sim ou não? Como não, meus irmãos? Deus nunca tinha perdido uma batalha. Nunca tinha perdido uma batalha. Eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Aconteceu por causa do pecado dele. Deus permitiu, tá bom? Só para não deixar ninguém confuso aqui. Deus não perdeu a batalha, não. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Que o povo fosse levado lá, era necessário. Né? Mas para eles, a derrota de Jerusalém, a vitória dos deuses da Babilônia, foi um abalo muito grande na fé. Foi um abalo muito grande na fé. Será que Deus existe? Será que Ele é de verdade? Vocês imaginam o que passou na mente deles? Como é que ele resistiu? Através da oração e do jejum, meus irmãos. Foi assim. Um dos maiores traumas que ele enfrentou foi essa derrota. Para o povo de Israel, então, não era só a perda do território, né? Para o povo de Israel significava muito mais, né? Aos olhos do mundo, parecia que os deuses da Babilônia era maior que o Deus Yahvé, que o Deus verdadeiro, que o Deus eterno, que o Deus de Israel, né? Agora, a destruição de Jerusalém, que era um lugar tão importante, a destruição do templo, meus irmãos, para eles assim foi algo que era um local de culto, onde tudo acontecia. Foi algo tremendo, né? Daniel nunca se curvou aos deuses da Babilônia. Nunca se curvou. Permaneceu fiel. A cultura que ele estava agora adorava deuses. Ele não arredou pé. Quando foi desafiado a adorar, Daniel se recusou. E vocês lembram dos amigos dele também, o que aconteceu, né? O que aconteceu com eles quando eles se recusaram? Foram para a fornalha. Não era brincadeira não, meus irmãos. Não era brincadeira o que eles estavam passando. Mas eles não retrocederam. Mesmo correndo o risco de vida. Ou correndo o risco de serem mortos, melhor dizendo. Eles não retrocederam. Né? Deus estava no controle, eles sabiam disso. E que Deus estava permitindo essa adversidade por um motivo maior. Mas foi com oração e com jejum que ele conseguiu fazer isso. A Bíblia diz, fala algumas vezes, ó. Vai comigo em Daniel capítulo 2, verso 18, por favor. Daniel capítulo 2, verso 18. Diz assim, ó. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios de Babilônia. Né? Daniel estava orando. Vai no capítulo 6, no verso 10. Adianta um pouquinho a Bíblia aí. Capítulo 6, no verso 10. Capítulo 6, verso 10. Na minha Bíblia diz assim, ó. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Vai para Daniel agora, capítulo 9, no verso 3. Daniel, capítulo 9, verso 3. Diz assim, ó. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas e com o quê? Com jejum, vestido de pano de saco, sentado na cinza, né? A gente viu aqui nesse capítulo 9, aqui Daniel orando intensamente, jejuando, confessando os pecados de Israel, pedindo misericórdia para Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum. Era assim que ele fortalecia a fé dele.
Jejum e oração faziam parte da vida dele, então, né? Da vida espiritual de Daniel. Jejuou várias ocasiões, né? Quer ver mais um? Rapidinho, capítulo 10, no verso 2. Tá aí na frente, ó. Capítulo 10, verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até passarem as 3 semanas. 3 semanas de jejum, buscando força divina, né? Era assim que ele se fortalecia. E para terminar, meus irmãos, crescimento social. Qual que foi o trauma que ele passou? Estou falando toda hora de um trauma e como é que ele resistiu. O trauma, perda da família, perda da cultura, perda de identidade. Como foi que ele conseguiu resistir? Tinha um grupo que estava no propósito com ele. Ele se uniu a pessoas com o mesmo propósito. Amizades boas. Amizades boas. Ficou junto com um povo bom. Como é que era o nome dos amigos dele? É isso aí. Os nomes babilônicos deles eram esses. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tinham o mesmo propósito. Estavam na mesma missão. Fortaleciam um ao outro. Quando foi para ficar de joelhos e adorar a estátua que o rei fez, os 3 não se ajoelharam. Iam juntos para a morte se fosse preciso. Entraram na fornalha juntos. Amizades boas, meus irmãos. Amizades boas, né? Apesar do trauma social, Daniel encontrou força nas amizades que ele cultivou. Ananias, Misael e Azarias, né? Todos jovens, foram todos adolescentes para a Babilônia, né? Mas eles compartilhavam os mesmos valores, compartilhavam as mesmas fés e tinham a mesma fé e tinham o mesmo compromisso com o Deus de Israel. Tinham o mesmo propósito, meus irmãos. Ajudaram Daniel a manter firme a sua fé e a resistir à cultura babilônica. Ele tinha que usar a roupa daquele povo. Tinha que aprender a língua deles. Tinha que aprender a cultura deles. Mas resistiram, né? A gente leu, né? Lá no começo, que ele se recusou a comer a comida deles, né? Mais tarde, os 3 foram jogados para a fornalha e permaneceram firmes. Essas amizades, então, meus irmãos, fortaleceram Daniel socialmente. Mostrando que no ambiente, mesmo estando num ambiente adverso, num ambiente ruim, a gente pode encontrar apoio, a gente pode crescer socialmente se a gente se cercar de pessoas que tenham os mesmos princípios e os mesmos propósitos que nós. Por isso que é importante a nossa comunidade na igreja, a nossa família da igreja. Nós somos completamente diferentes uns dos outros aqui. Mas nós temos o mesmo propósito e nós temos os mesmos princípios e estamos indo para o mesmo lugar. Vamos fortalecer cada vez mais os nossos encontros sociais. Meus irmãos, Daniel enfrentou traumas físicos, traumas mentais, traumas espirituais e traumas sociais, de forma muito intensa. Mais do que qualquer um de nós aqui já tenha passado, né? Foi castrado, foi retirado da sua família, foi retirado da sua cultura, viveu sob a ameaça de morte, serviu no ambiente pagão, foi obrigado a fazer isso. No entanto, o que a gente pode reparar é que a resiliência dele foi imensa, foi notável, conseguiu crescer em todas essas áreas. Vamos repassar então, né, as armas que Daniel usou. Oração. Daniel orava consistentemente, pelo menos 3 vezes ao dia.
Independente das circunstâncias. Ele orou até quando veio um decreto dizendo que não podia orar, feito por causa dele. Não pode mais orar, essa é a lei. E ele orava. E abria a janela ainda, para todo mundo ver. Jejum foi a outra arma. A primeira, oração. Segunda, jejum. Todos os momentos de crise ele jejuava, buscando a direção e o favor divino. Usava isso como uma arma espiritual. A alimentação saudável. Cuidava do seu corpo, meus irmãos. Ele não se contaminava com as iguarias que tinham na Babilônia. Ele sabia que aquilo ia prejudicar o corpo e, consequentemente, a mente e tudo. Foi fiel a Deus na sua dieta. Foi fiel a Deus. Por último, a amizade correta. Daniel se cercou de amigos que compartilhavam a mesma fé, o mesmo compromisso, e isso deu forças para ele, né? Sabe, meus irmãos, a preservação da identidade cristã no mundo cada vez mais secularizado é desafiador, mas não é impossível. É um desafio, né? Você ir num lugar e talvez alguém te ofereça algo para beber ou algo para comer que a gente não deveria. É um desafio. A gente tem que se manter firme. Olha que eu estou falando de uma festa. Não estou falando que você é obrigado a comer. Estou falando só de um evento social. Já é difícil, não é difícil? Imagina você ser obrigado a comer e você resistir. Né? A gente está pegando muito leve com a gente mesmo, sabia? Estamos pegando muito leve. Né? A gente pode mais, a gente pode fazer mais. A gente pode ser mais criterioso com as coisas que a gente coloca dentro da nossa casa, em cima da nossa mesa. Ou das mesas que a gente anda sentando por aí. A gente pode ser mais criterioso, sabe, irmãos? É um desafio, mas não é impossível. Em meio às pressões diárias, a oração, o jejum, a alimentação saudável, amigos comprometidos com os valores semelhantes, destacam-se como verdadeiras armas espirituais e práticas. Vida plena, saúde integral, meus irmãos, é algo que a gente precisa buscar. Resumindo tudo, meus irmãos, para a gente finalizar, são 11h59. Essas práticas, meus irmãos, vão nos ajudar a construir um alicerce sólido na fé, né? E vão promover em nós a resiliência, a força que a gente precisa para enfrentar esse mundo. Cada vez mais secularizado. Vai ficar cada vez pior lá. Vão relativizar cada vez mais as coisas. Vão relativizar a nossa fé. Vão relativizar aquilo que a gente come, aquilo que a gente deveria beber. Vão dizer que é normal e que a gente que é esquisitão, sabe? A gente vai ter que se manter firme. Como Daniel e os seus amigos se mantiveram firmes em meio aos traumas e em meio aos desafios. O convite para nós hoje é que a gente permaneça firme, como Daniel permaneceu. Em Deus ele conseguiu, e em Deus nós também vamos conseguir. Que Deus abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Amém? Amém.